Amém? João capítulo 6, versículo 66. E o título da nossa mensagem nesta noite é O Cristo que eu creio. Amém? Aleluia. João 6, vamos ler 2 versículos. Aliás, vamos ler do versículo 66 até o 69. Até o 68, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Simão Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Esse texto, queridos irmãos, a gente percebe, versículo 66 diz que muitos discípulos abandonaram Jesus. Por quê? Porque quando eu olho o contexto desta passagem bíblica, nós percebemos que Jesus traz algumas verdades àquela multidão. As afirmações de Jesus foram tão contundentes, tão profundas e diferentes daquilo que eles esperavam, que muitos rejeitaram a Cristo. E qual o motivo de discípulos, como diz aqui o texto, abandonarem a Cristo? Sabe por quê que muitos da multidão deixaram de seguir a Cristo? Porque Jesus começou a trazer verdades, e às vezes as verdades, elas mexem conosco. A verdade sempre vai nos levar ou a refletir, ou a persistir, ou a desistir. Porque a verdade, ela vem para nos confrontar, ela vem para mexer conosco. O Evangelho não é um evangelho de conveniências, o Evangelho é de transformação. Nós precisamos ser confrontados pela verdade do Evangelho. Quando eu olho para o contexto dessa história, eu percebo algumas coisas, que muitas pessoas vêm para Jesus por alguma necessidade. Eu não sei você, mas quando eu vim para Cristo, eu vim por causa de uma necessidade. Talvez muitos vêm para Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de uma perda. Muitos vêm para Jesus por causa de uma tristeza, de uma angústia no coração. O certo é que a maioria de nós, ao virmos até Jesus, por causa de uma necessidade, talvez um problema familiar, talvez um problema financeiro, talvez um problema conjugal, mas o certo é que a maioria de nós vem até Cristo em busca de um milagre. Você vê nos evangelhos, aonde Jesus estava, sempre tinha gente. E a Bíblia diz que multidões o seguiam, buscando uma resposta, buscando um milagre. É errado, querido? Não é errado. Mas quando eu olho para a Bíblia, os milagres nunca foram um fim em si mesmos. O milagre é um meio para que encontremos a Cristo. Ou seja, quando nós nos deparamos com uma necessidade, buscamos a Cristo, por causa dessa necessidade, eu não posso me ater no milagre, porque as bênçãos, elas vêm e elas vão. Da mesma maneira que elas nos alcançam, elas podem ir embora. Mas o mais importante é o que nós encontramos depois do milagre.
Voltemos no texto aqui um pouquinho para que você entenda melhor. João capítulo 6, versículos 24 em diante diz assim. Preste atenção no que diz o texto. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Observe aqui. A Bíblia diz que as multidões procuraram Jesus e não o encontraram. Então, elas souberam que Jesus tinha ido para Cafarnaum. Então, elas buscaram barcos para irem até Jesus. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e vos fastastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns desses versículos. Jesus fala para a multidão, aquela multidão que, se você voltar alguns versículos antes, você vai perceber que Jesus havia alimentado uma grande multidão, com pães, com peixes. Então aquela multidão estava seguindo Jesus por uma necessidade. Aí de repente Jesus desaparece, Jesus atravessa o mar, vai para Cafarnaum, e a multidão fica perguntando para onde ele foi. Eles descobrem que Jesus estava em Cafarnaum, elas pegam então os seus barcos e vão para Cafarnaum. E quando chegam lá dizem: Mestre, como o Senhor chegou aqui? Aí Jesus é bem enfático. No versículo 26, ele diz: vocês estão me buscando, não porque vocês entenderam os milagres, não porque vocês viram os sinais, não porque vocês entenderam o que eu fiz com vocês, mas vocês vieram por causa do pão. Vocês vieram porque eu dei pão para vocês. Agora no versículo 27, ele diz algo tremendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que Jesus estava falando para aquela multidão era: vocês estão me buscando pelos motivos equivocados. Vocês estão me buscando pela maneira errada. Vocês querem ser saciados de pão. Vocês buscam milagres. Mas eu tenho algo maior para dar para vocês. A multidão tinha uma expectativa errada acerca do Cristo. Ou seja, eu estou aqui porque Deus vai resolver meus problemas. Eu sirvo a Deus porque Ele vai resolver meus problemas. Eu quero falar para você, se Ele não resolver, se Deus não resolver os problemas da tua vida, da tua casa e da tua família, você vai deixar de servi-lo? Se o milagre não acontecer na tua vida financeira, você vai deixar de servir a Cristo? Formatamos um Deus na nossa mente, nós desenhamos na nossa mente um Deus que vai resolver todos os nossos problemas, irmãos, e muitas vezes Deus não resolve. Aí frustramos com Deus, criamos no nosso coração mágoas, tristezas em relação a Deus, porque o que ensinaram para nós muitas vezes é que existe um Deus que a gente aperta um botão e vai resolver nossos problemas. E o Evangelho não é isso.
O Evangelho é acerca de vida eterna, é acerca de salvação. O Evangelho é acerca de algo muito maior. E quando Jesus diz aqui, olha, trabalhai pela comida que não perece. Eles ainda não entenderam, porque o pão, aquilo que eles recebiam, o milagre que eles experimentaram, no outro dia não servia mais. O milagre que eles receberam não lhes servia mais. Eles formataram em suas mentes que um Deus, um Cristo, que iria resolver todas as questões das suas vidas financeiras, de saúde, familiares. E não é assim, querido. Não é assim. Nós aprendemos que no Salmo 37, todo mundo decora este versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, eu vou agradar a Deus e Ele vai me dar tudo o que eu quero, o que eu preciso. Se você estudar esse versículo, você vai perceber que não é assim. Você vai perceber que no original é que o Senhor seja o teu deleite, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, que é o quê? O deleite, a presença, a vida dEle na tua vida. Ou seja, você será impactado, transformado, abençoado, porque a vida de Deus vai estar na tua vida. Quando Ele for o teu deleite, quando Ele for a tua maior busca, a tua maior procura. Ah, querido, como nós precisamos buscar esse Deus que tem algo para nós maravilhoso. O apóstolo Paulo, repetindo uma palavra lá de Isaías, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso para você, mas muitas vezes não é pautado nas coisas desta vida, nos bens materiais. Só que a gente confunde as coisas, porque a gente está vivendo aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro, e o Evangelho não está falando sobre isso, porque o temporal só vai ter sentido na nossa vida quando nós vivermos numa perspectiva eterna, quando nós entendermos que o Senhor nos criou para vivermos uma vida eterna com Ele. Você já percebeu como a nossa vida aqui nessa terra passa tão rápido? A nossa vida é como num piscar de olhos. Agora à tarde, eu perdi um primo, jovem. Amanhã estarei no velório fazendo o sepultamento dele. Cara novo, cheio de vida. Um acidente bobo na porta do trabalho. Recebi a notícia agora à tarde que faleceu. Amanhã estarei no seu sepultamento. Estive com ele, o encontrei no velório do meu pai. Estava lá, conversamos. Agora, a gente muitas vezes pede para Deus, oramos, Deus visita, não permita, e de repente algo acontece, as perdas vêm. Aquela expectativa que a gente cria acerca de Deus, por não entendermos o Evangelho, por termos aprendido que um Deus é como o gênio da lâmpada, que nos dá tudo o que precisamos. Querido, Deus tem bênçãos tremendas para você, amém? Agora, não coloque o seu coração naquilo que é bênção, coloque o seu coração no dono da bênção. Coloque a sua expectativa naquilo que Ele vai fazer. Eu já vi alguém dizendo assim: se Deus não fizer, vou rasgar a Bíblia. Que ignorância!
Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua me amando, Ele continua me perdoando, Ele continua me transformando, Ele continua me preparando para uma vida eterna nele. Trabalhar não pela comida que perece. O que Jesus está dizendo aqui? Concentrem seus esforços naquilo que é eterno, não naquilo que é temporal. Observe que os fariseus ficaram ofendidos. Os fariseus eram religiosos, mas eles ficaram ofendidos e eles fazem uma pergunta para Cristo no versículo 28. Olha o que eles perguntam. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos? Como o homem pode se justificar diante de Deus? É uma pergunta que tem atravessado milênios. Jó, no capítulo 9, ele faz essa pergunta: como o homem pode ser justo diante de um Deus santo? Como o homem pode se justificar diante de Deus? Aí os fariseus, que faziam parte da multidão também, chegam: o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Jesus diz: você não precisa fazer, você precisa crer. A obra de Deus é crer em Cristo. É o que diz o texto. O texto vai nos dizer, olha, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque o fariseu religioso, ele acha que por ele ser bom, ele vai alcançar a vida eterna. Alguém já disse que o céu não é para pessoas boas e nem para pessoas más. Os céus é para quem é lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Não importa se a pessoa é má, se a pessoa é boa, não importa, mas se ele foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, ele tem lugar na eternidade com Deus. Só que o religioso, ele procura coisas para agradar a Deus, porque por mais que eu me esforce para agradar a Deus, eu não vou conseguir, querido. Seria tão fácil se a salvação fosse pelas obras, porque tem muita gente boa fazendo boas obras que vai para o inferno, porque não é acerca das obras, é acerca da fé em Cristo Jesus. Não são as boas obras não é para me levar a Deus, eu faço boas obras porque eu sou salvo, não para ser salvo. Há uma grande distância, uma grande diferença. Jesus diz: olha, vocês não têm que fazer nada, vocês têm que crer, porque se eu crer, eu farei, para agradar a Ele, e não me justificar perante Ele. E a gente encontra dois problemas sérios, porque a gente encontra na igreja, quando eu falo igreja, estou falando de uma maneira generalizada. A gente encontra pessoas que amam coisas mais do que amam a Deus. Porque às vezes a gente fala que ama a Deus, mas as nossas atitudes, elas não condizem com aquilo que proferimos. As nossas atitudes mostram o quanto nós amamos a Deus. A gente tem muitas vezes tantos projetos para esta vida, mas não inserimos o reino de Deus nos nossos projetos. Temos tantos sonhos. Não é errado você ter sonho, você querer crescer e prosperar, não é errado. O errado é quando não colocamos o reino de Deus dentro dos nossos projetos.
é quando esquecemos do reino de Deus. Esse é o primeiro problema, que a gente ama coisas, mas não ama o reino, não ama vidas. E o segundo problema que a gente encontra é que a gente sabe, C.S. Lewis tem uma frase, ele diz assim: o cristão não precisa ser instruído, ele precisa ser lembrado. Porque nós sabemos, irmãos, o nosso problema é que a gente sabe, mas às vezes não crê. Olha o que diz o versículo 58 do capítulo 6 de João. Olha o que diz o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Jesus está falando dele. Porque começou um alvoroço entre a multidão, Jesus começou a pegar pesado com eles. Aí Jesus diz assim: este é o pão, falando dele, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Mas quem comer este pão, disse Jesus, viverá eternamente. A mente da multidão, a mente dos fariseus estava no pão que eles tinham comido. Aí eles disseram: Senhor, Moisés nos deu o pão do céu. Jesus disse: Moisés não deu o pão do céu. Vocês comeram o pão. Aquele pão, aqueles que comeram aquele pão morreram. Mas o pão que desceu do céu sou eu. E quem comer deste pão, ele está dizendo para os fariseus e para a multidão, e quem comer deste pão, viverá eternamente. Jesus trazendo algo maior, algo superior, algo mais profundo, algo mais alto, mas eles ainda estavam sem entender, eles ainda estavam meio que perdidos, porque os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente estavam ainda presas, estavam ainda obscuras quanto à revelação de Deus. E Jesus começou a falar verdades mais profundas. Aí eles ficaram escandalizados, meus irmãos. Ficaram escandalizados com Jesus. Aí nós chegamos aonde eu comecei a ler, no versículo 66, que diz: à vista disso, por esse motivo. Qual foi o motivo? Jesus dizia: oi, não olhe mais para o pão que Moisés deu para vocês, porque quem comeu daquele pão morreu. Mas olhe para mim esse pão, esse é o verdadeiro pão que veio do céu, e estes vocês precisam se alimentar deste pão, para que vocês vivam eternamente, para que vocês experimentem algo extraordinário, porque este, Jesus dizia, é o pão que desceu do céu. No versículo 35, 48, 50, ele repete: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Vocês precisam crer nisso. Jesus falando para a multidão: vocês precisam crer, eu sou o pão da vida. Eu comentei domingo passado, até Bispo Carlito falou um pouquinho aqui, o cristianismo é a maior religião do mundo. Tem mais de quase 3 bilhões de cristãos no mundo. Tem uma segunda religião que é a maior do mundo, o Islã. E eu comentei domingo passado, quando fui orar pelas ofertas, se você pesquisar, você pode até pesquisar, hoje a religião que mais cresce não é o cristianismo. Irmãos, quando eu vi as estatísticas, eu fiquei estarrecido. Se o cristianismo é a maior religião, mas não é a que mais cresce, o Islã é a religião que mais cresce.
E existem 5 pilares do Islã. Eu falei domingo passado, eu vou repetir. Crer num só Deus. Eles creem piamente num só Deus, como nós também. Eles creem que eles precisam orar 5 vezes por dia. 5 vezes por dia eles oram. Você que viaja para a Europa, você que viaja para o Oriente Médio, você pega os aviões, eles se levantam, não importa onde estão, chegou o horário de orar, eles se levantam, eles se dobram e oram. A gente tem vergonha de levantar a voz no local público. E a gente diz que é cristão e não ora. A gente não tem relacionamento com Deus. Tem aqui quando a gente vem para o culto. E pasmem, se a gente fizer uma pesquisa aqui, e eu digo com toda a propriedade, 80% não leu a Bíblia hoje. E olha que eu estou sendo bem generoso. 80% não leu a Bíblia. Eles oram 5 vezes por dia. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, fazer o Ramadã. Você sabe o que é Ramadã? Orar é jejuar 30 dias. A gente, quando vai jejuar, ainda jejua de carne de calango, jabuti. Não precisa jejuar, porque Jesus já fez todo o sacrifício. Jesus fez o sacrifício para nos salvar. Mas nós temos que nos oferecer como sacrifício diante de Deus. E o jejum é uma das armas do cristão para enfraquecer a si mesmo e se fortalecer em Deus. Falar em jejum, em agosto nós teremos 21 dias de jejum. E a gente não ora, não jejua. Quarto pilar é ser dizimista. E o quinto pilar, ir a Meca uma vez na vida, visitar o túmulo de Mohamed, de Maomé. E a religião que mais cresce hoje é o Islã, porque eles se dedicam. E nós, como cristãos, ainda estamos brincando, irmãos. Eu falo isso não para feri-los, mas para nos despertar como igreja. Para nos despertar, para buscar o Senhor. Porque às vezes o Evangelho ainda nos fere, porque o Evangelho é acerca da salvação. As bênçãos são resultados de uma entrega total a Cristo. As bênçãos são resultados de uma entrega total a Deus. Assim como Paulo diz, Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé do Filho de Deus. Como nós precisamos de Jesus. O nosso tema profético é amar Jesus. Porque se a gente não amar Jesus, a gente não serve pessoas e muito menos faz discípulos. Eu falo com muito amor e muito carinho e muito cuidado. E chamo você como família para buscarmos mais o Senhor. A reunião que precisava ser mais lotada aqui deveria ser a oração da madrugada. Graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres que não têm baixado a guarda neste lugar. Mas nós deveríamos nos prostrar como igreja, chorar por esta geração.
chorar pela nossa falta de frutos, uma vida infrutífera, uma vida que ainda não entendeu a causa do Evangelho. Eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar de Cristo todos os dias, querido. Nós precisamos buscar esse Cristo todos os dias. E para terminar, 1 João 2,6. 1 João 2,6. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. O meu maior desejo como pastor é de ver uma igreja que ama Jesus. Eu sei que muitos aqui amam a Cristo. Eu sei que muitos aqui têm feito o melhor que pode, que consegue fazer. Não para agradar a mim, mas para agradar a Ele. Uma igreja que, sabe, querido, a maior alegria de um pastor não é ver apenas você prosperar, crescer na vida, mas é ver você rendido aos pés da cruz, apaixonado por Cristo, apaixonado pela palavra, apaixonado por Deus. O ajuntamento domingo à noite não é para pedir nada para Ele, é para agradecer, para celebrar, para dizer: Senhor, muito obrigado, obrigado pela vida, obrigado porque hoje eu pude levantar da minha cama, pisar no chão, caminhar, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela minha família, obrigado até pelas lutas, pelas crises que eu tenho passado, obrigado, Senhor. O salmista, no Salmo 119, ele diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição. Porque quando nós passamos pela dor, pela aflição, essa dor vai nos levar a um crescimento. Essa dor vai nos levar a desenvolver o nosso ministério com maestria. Alguém já disse, Rick Warren, ele diz que as mais profundas mensagens de vida e o ministério mais excelente nasceram das dores mais profundas. Só que a gente às vezes não entende, porque a gente às vezes não quer entender, porque nos ensinaram que o Evangelho é de bênção, é de prosperidade. Eu creio num Deus que nos abençoa, mas o Evangelho é de redenção, é de salvação, é remissão de pecados, é morar eternamente com Deus, com Cristo, é ter paz no coração, é ter uma família rendida aos pés de Cristo. É você olhar para a sua família, é você chorar pela sua casa, é você chorar pelos teus filhos que estão perecendo. É você se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família, salva os meus filhos, salva meu esposo, salva minha esposa, salva minha família. É tempo da gente chorar pelas nossas famílias, querido. Só que a gente ainda não entendeu do que fomos salvos, do que Ele nos salvou, o que foi necessário um Deus Todo-Poderoso descer e morrer numa cruz. A gente não entendeu ainda isso. Por isso a gente vive uma vida superficial. Por isso a gente vive ainda buscando bênção, correndo atrás de bênção, e sempre amontoamos mais e mais. Não que isso seja errado, mas o errado é quando colocamos o nosso coração em coisas desta vida.
Jesus fala para aquele homem, aquele rico: louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Porque aquele homem construiu celeiros, aumentou seus celeiros, e bate no peito e diz: minha alma, agora você tem tudo, descansa, come, regala-te, porque agora você tem grande abundância. Jesus diz: louco, esta noite vão pedir a tua alma. Esta noite vão pedir a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim como ele andou, nós devemos também andar. Eu não sei você, mas eu tenho um alvo nesta vida, eu só tenho um alvo. Senhor, que eu morra cada dia para mim mesmo e que Cristo habite em mim. Sabe, querido, eu não preciso de mais nada dessa vida. Eu não preciso. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração: para Deus, eu só preciso de Ti. E eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Sabe qual é o meu temor? Quando eu falo temor, não é medo, mas aquela reverência, aquilo que mexe conosco, é saber que um dia eu vou estar face a face com Ele. Eu e você estaremos face a face. Cada um de nós, não tem como fugir. Todos nós estaremos face a face, olhando olho no olho, face a face. Uns ouvirão: vinde, bendito do meu Pai, vem, bendito do meu Pai, entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Outros irão ouvir: não vos conheço. Ah, Jesus, mas eu era da igreja tal, eu ia todo domingo. Não vos conheço. Sabe, irmãos, o Evangelho é acerca de vida eterna. É saber que um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso, um Deus irradiado de glória, deixou toda a majestade, toda a glória, veio, experimentou as dores da vida, experimentou a rejeição. Isaías escreve dizendo que ele era o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe. Coloca para mim, Lucas, por favor, Isaías 53. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Observe que Isaías 53 começa com a pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu estou falando decorado porque foi a primeira mensagem, primeiro versículo da Bíblia que eu decorei foi esse. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Agora o que diz o versículo 4? Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o versículo 11, coloca para mim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Como que Jesus ficaria satisfeito?
vendo o resultado da sua morte e da sua ressurreição, olhando para a sua vida e olhando para a minha vida, porque todos nós estávamos fadados ao inferno, todos nós estávamos sentenciados à morte eterna. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos, coloca para mim, Lucas, por favor, foram destituídos da glória de Deus. Agora o versículo 24 diz que nós alcançamos a justificação pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? É a liberdade que se encontra, que se alcança por preço pago. Jesus pagou por nós. Aí às vezes ficamos escandalizados, pastor Ronaldo, mas eu não vim para ouvir uma palavra dessa, eu queria ouvir uma palavra para me jogar para cima, para me encher de fé, para me levantar amanhã pela manhã, cuspindo fogo, saltando, falando em línguas. Não, querido, eu trouxe essa palavra para que a gente reflita. Será que não estamos nos escandalizando com o Evangelho? Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Volta para mim, por favor, João 6:66, e vamos ficar de pé. João 6:66. Por esse motivo, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: você está disposto a ir até o fim com Cristo? Ou você ainda é daqueles que tem o Evangelho por conveniência? Porque um ambiente de igreja, irmãos, é um ambiente bom, sim ou não? É bom estar aqui. É bom a gente se encontrar como família. É bom saber que nossos filhos estão bem cuidados lá nas salas. É bom saber que a gente não preocupa porque tem irmãos lá fora cuidando dos nossos carros. É um ambiente bom, saudável. É um ambiente que o Senhor pode se manifestar, nos curar, nos restaurar, nos libertar. É um ambiente bom. Agora, igreja não é somente isso, vai além. Igreja é o que eu faço com a minha vida quando eu saio por aquelas portas. É o que eu faço com aquilo que eu ouvi depois que eu saio por aquelas portas. É a convicção que eu tenho como filho de Deus. O que fazer com aquilo que Ele tem me dado, aquilo que Ele tem trazido até mim. Isso é igreja. É saber que amanhã é segunda-feira. Talvez você tenha tantos problemas para resolver, mas uma coisa você vai ter a certeza: Ele está comigo. Ele está comigo porque a minha vida é dele. Porque tudo que sou, tudo que tenho, porque tudo que carrego é para Ele, não é para mim. Se os meus problemas eu entrego a Ele, por que eu não posso dar o meu melhor para Ele também? Por que eu somente dou fardos e não tomo os seus fardos para mim? O Evangelho são as boas novas da salvação. O Evangelho é uma boa notícia. Deus pode te dar tudo o que Ele quer, tudo o que Ele tem, mas Ele quer também tudo de você.
Por isso que ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração fala do centro da nossa vida, fala do centro das nossas vontades, dos nossos desejos. O coração fala daquilo que é precioso, daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo. E Deus diz: dá-me o teu coração. Senhor, mas a minha vida está tão bagunçada. Senhor, mas a minha vida está tão complicada. Dá-me o teu coração. Agrada-te do Senhor. Tenha o Senhor como teu deleite, como teu prazer, como a tua satisfação. O nosso problema é que buscamos a satisfação em coisas. Jesus disse para a mulher samaritana: tu já está no 6º relacionamento, porque você está bebendo de uma fonte rota, barrenta, águas barrentas. Porque se você beber da água que eu te der, tu não precisa mais vir aqui, você não precisa mais buscar satisfação em relacionamentos, você não precisa mais buscar satisfação no dinheiro, no prazer da vida, porque a sua satisfação, teu deleite vai estar em Deus. Agrada-te do Senhor, tenha o teu prazer em Deus, tenha o teu deleite em Deus, porque o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. O homem tem dentro de si um vazio, é uma busca que enquanto ele não encontrar Deus, ele não será satisfeito, ele não será completo, porque a completude, a plenitude, a gente só encontra em Cristo. E foi justamente isso que Jesus disse para a multidão: vocês comem o pão, mas vocês morrem. Mas quem está diante de vocês é o pão que desceu do céu. Esse é o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem comer deste pão jamais perecerá, porque terá toda a eternidade. Sabe, meu irmão, Deus não te fez para viver essa vida passageira e tudo acabar e você ir para a sepultura e sua alma sei lá para onde. Mas Deus te fez com um propósito, para viver o seu propósito em Deus aqui na terra. Nós como igreja precisamos alcançar essa cidade para Jesus. Nós como igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de toda a nação, precisamos alcançar o Brasil para Jesus. Nós como igreja precisamos orar sim pelo Brasil, clamar, porque a Bíblia diz: se o povo de Deus que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e buscá-lo de todo o seu coração, converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará essa terra. Que comece em nós um fogo, uma chama ardendo, queimando o nosso coração. Foi muito lindo, eu vendo os vídeos dos jovens pulando, se alegrando. Mas a gente não pode viver de congresso em congresso, de conferência em conferência. Foi maravilhosa a conferência das mulheres, mas a gente não pode ser crentes movidos à conferência. Precisamos ser movidos à intimidade com Cristo todos os dias. Porque o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que me dá força para seguir é minha intimidade, o meu relacionamento com Cristo. É saber que tanto faz eu estar aqui, como eu partir. O apóstolo Paulo diz assim: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque quem está em Cristo não teme, quem está em Cristo não se apavora. Porque Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu sei que estar na sua glória é incomparavelmente melhor do que ficar aqui experimentando as dores desta vida.